Alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e seu namorado, Marcelo, foram morar juntos em uma casa de 3 quartos. Só que não demorou muito para que coisas estranhas começarem a acontecerem naquela casa. Coisas muito assustadoras. E essas coisas pareciam se concentrar no Marcelo para a infelicidade dele. Em uma noite, Marcelo foi dormir em um quarto de visitas. Acredito que ele e Daniel estavam brigados naquela noite. Bom, não tenho certeza disso. Enfim, naquela noite Marcelo teve aquela sensação, sabe, que alguém estaria te observando. Então ele resolveu abrir os olhos e conseguiu avistar uma figura escura. Parecia muito com uma sombra, e essa sombra estava se curvando sobre ele. Ele estava deitado na cama, e ali mesmo aquela sombra parecia estar se curvando sobre Marcelo deitado. Ele não deixou claro a reação que ele teve no momento, mas dá para ter uma ideia. Com certeza, medo. Talvez um dos piores medos que ele já sentiu em sua vida. Naquela casa, Marcelo encontrou aquela figura escura por diversas oportunidades e em muitas ocasiões diferentes. Ele já teria visto ela andando pelo corredor durante a noite, atravessando a porta do banheiro, entrando no quarto onde ele e Daniel dormiam. Enfim, foram muitas aparições que essa figura se fez presente para Marcelo. Segundo ele, na maioria das vezes, aquilo parecia estar sempre indo em direção a ele, não importa a ocasião que seja. E acontecia tão depressa, mas tão rápido, que mesmo antes que ele poderia fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, aquilo se aproximava dele. Muitas vezes, Marcelo disse que quando ele não estava deitado, essa figura se aproximava dele que chegava até atravessar o seu corpo, como se Marcelo não estivesse lá. Mas a verdade é que aquela figura se tratava de algo sobrenatural. Ele ficava completamente assustado e congelava, sem reação alguma. Ele sabia que havia algo de errado naquela casa e que estava se concentrando a ele. Toda vez que essa figura ia aparecer, Marcelo sentia um frio estranho, como se estivesse dentro de uma geladeira. Sentia os pelos dos braços e da nuca se arrepiarem. Daniel e Marcelo, após algum tempo morando naquela casa, resolveram fazer uma redecoração na casa. A intenção deles era aumentar um pouco a sala. Com isso, aquele corredor ficaria ainda maior. Aquele mesmo corredor em que Marcelo viu aquela figura por diversas vezes caminhando durante a noite. Esse corredor ia para o quarto e para o banheiro. Uma noite após a redecoração, Marcelo estava caminhando pelo corredor e viu aquela figura. E mais uma vez, Marcelo congelou de medo. Aquela figura simplesmente se virou para um dos lados da parede e atravessou ela, seguindo para aquela nova redecoração na sala. A figura tinha ido para lá. Naquela noite, naquele momento em que Marcelo viu aquela figura, Daniel estava assistindo TV na sala e Marcelo sabia disso. Ele viu a figura atravessando a parede e tinha ido para onde Daniel estava. Ele parou por um instante e foi correndo para a sala e gritou para Daniel: "Você viu isso?" E por incrível que pareça, Daniel respondeu: "Sim, eu vi." Marcelo, sem acreditar, perguntaria a Daniel: "Você viu mesmo essa figura?" Daniel falaria a Marcelo: "Sim, eu vi uma figura escura atravessando a parede e passando pela sala." E continuou dizendo: "Aquela figura foi para a cozinha, atravessou a parede e foi em direção à garagem." Marcelo achou que o grande motivo de Daniel ter avistado também aquela figura foi que a mesma não teria se contentado com a nova redecoração da casa, que foi uma escolha de Daniel, mas a figura passeava pela casa, como se estivesse caminhando pela casa antes da redecoração. Depois daquele dia, não só Marcelo via a figura, agora Daniel também passaria a vê-la.
Mesmo assim, aquela figura parecia ser atraída por Marcelo, especialmente quando ele estava tentando dormir, ou estava na cama, dormindo. E Marcelo, após algum tempo, já não estava aguentando aquelas aparições que estava atormentando ele. Em uma noite em que ele estava quase dormindo, ele sentiu novamente a presença daquela figura e abriu os olhos. Ele viu ela tentando se curvar a ele. Nesse momento, Marcelo tomou coragem, pulou da cama e acendeu a luz. Por não aguentar mais aquelas aparições, acabou falando diversas obscenidades e gritaria em alto e bom tom para que aquela figura deixasse ele em paz. Naquela noite, ele estava dormindo no quarto de visitas e Daniel acabou escutando ele gritando no outro quarto. Por incrível que pareça, após esse ato de Marcelo, aquela figura deixou de atormentá-lo, mas passaria a atormentar Daniel. Daniel que passaria a ver essa figura atravessando paredes, caminhando pelo corredor e se curvando sobre ele, quando estava deitado na cama. E Daniel contaria isso para Marcelo. Eles então resolveram contar esses acontecimentos pela vizinhança e ficaram sabendo por vizinhos que nos anos 60 um garoto tinha morrido naquela casa. Aparentemente teria morrido por overdose de drogas. O quarto dele era aquele quarto de visitas, o que não me deixou contente, pois sempre que ia visitar Daniel e Marcelo, eu ficava naquele quarto. Mas apesar de tudo, eu nunca avistei nada naquele quarto. Segundo o vizinho, poderia se tratar do espírito daquele garoto. Mas o porquê que ele passou a assombrar Daniel no outro quarto? E isso é um mistério, já que suas aparições eram mais frequentes com Marcelo no quarto de visitas. Após saberem do que se tratava, aqueles acontecimentos sobrenaturais, outras coisas passariam a acontecer, como o rádio ser ligado sozinho sempre que uma partida de futebol estaria sendo transmitida por uma rádio, e não adiantava desligá-lo. Daniel e Marcelo faziam isso, mas o som se ligava sozinho, novamente. O cachorro que Daniel e Marcelo tinham era cuidado por um vizinho, e esse vizinho tomava conta dos cachorros na casa deles. E também teve uma experiência com essa aparição, já que em um certo dia, ele acabou avistando uma pia repleta de louças sujas. A casa estava completamente arrumada e não havia louças para serem lavadas. Disseram que poderia ser mais um evento provocado pelo espírito daquele garoto, o que fez com que esse vizinho saísse correndo com o cachorro daquela casa. Quando enfim Daniel e Marcelo chegaram e não viram o vizinho com o cachorro na casa, foram até a casa do vizinho para saber o que havia acontecido. O vizinho contou para eles e disse que não voltaria naquela casa nunca mais. Quando Daniel e Marcelo chegaram em casa, não havia nenhuma louça suja na pia. Isso foi a gota d'água para Daniel e Marcelo se mudarem dali, pois aquela casa estava sendo assombrada por um espírito que ainda está preso nela. Eles ainda têm contato com aqueles vizinhos que dizem que quando há novos moradores para morarem naquela casa, eles não ficam mais de uma semana, por medo dessa figura escura. Esse foi o meu relato paranormal.